Paz, igreja. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Uma vez que a gente decide obedecer a voz de Deus, voltar atrás, fica difícil, porque é Ele que nos rege, é Ele que nos dá a direção. E louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui falando para vocês mais uma vez o que Ele me pediu para falar. Nada que eu for falar veio de mim. É tudo Ele. Eu intitulei essa mensagem, Deus me deu durante um devocional que eu estava fazendo e através de um questionamento sobre ousadia. Estava lendo e eu falei, será que a ousadia em Deus é a mesma coisa que do que ser ousado no mundo? Então, através do Espírito Santo, ele foi me falando, me direcionando, e eu comecei a escrever sobre isso e virou uma ministração. E eu intitulei com o tema de Só tem ousadia quem tem tempo com Deus. Amém? Só tem ousadia quem tem tempo com Deus. O que é isso? O que para o mundo, assim, o que o dicionário em si fala sobre a palavra ousadia? E aí o Google me disse que ousadia é um comportamento que, na maioria das vezes, vem carregada de imprudência. Alguém já fez alguma coisa com ousadia, mas que sabendo que não deveria fazer aquilo? Ou que tinha medo, mas fez mesmo assim? Uma coisa que ficou marcada na minha memória uma vez, que uma amiga minha, a gente estava num parque de diversão, muito famoso mundialmente. A gente tinha viajado para esse parque e a gente queria nos brinquedos mais radicais, porque apesar de eu não ter nenhum tipo de vontade de pular de paraquedas, eu amo brinquedos radicais. Amava, amo, mas nem tanto agora. Depois que a gente vira mãe, a gente fica com medo, né? Ela virou para mim e falou assim, era um brinquedo, aqueles brinquedos que despenca lá de cima. Aqui no Rio era o famoso Cabum, naquele parque encantado lá na Barra. E lá nesse parque tem um outro nome. E aí ainda é muito mais alto. E a gente estava lá na fila e olhando para aquele negócio subindo e despencando. Eu falei assim, eu vou, mas morrendo de medo. Isso é ser ousado? É um tipo de ousadia? Você querer ir contra os limites da sua sanidade, despencar de uma coisa que foi feita pelas mãos do homem. Eu me vi ali meio desafiador por conta, me lembrou da Torre de Babel, né? Que os homens queriam construir uma torre alta, 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 com as próprias mãos para chegar ao céu e tudo mais. Eu falei, gente, um brinquedo tão alto, a 100 km por hora, a sua queda, se despencar o negócio, falhar, ali morre todo mundo. E ela falou uma coisa que me marcou e falou assim, nada que é construído pelas mãos dos homens é confiável. De fato é. Se o homem construiu e montou aquele brinquedo para despencar ali e ter uma sensação de morte, porque é uma sensação de morte. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de andar num brinquedo que despenca lá de cima, ou num carro que anda a mais de 100 km por hora, e você sente aquela sensação de que, meu Deus, eu vou morrer, é uma sensação de morte, porque quando o negócio cai, despenca, o seu corpo se desprende do banco e você é como se estivesse em queda livre, literalmente sem nada, sem estar preso em nada. Por mais que aquele cinto ali te oferte uma segurança, te prende ali, a sensação é de quase morte. E na primeira vez que eu andei naquele brinquedo, depois eu fui muitas outras vezes, porque eu sou ousada, era ousada nesse sentido, eu queria ir de novo, porque a adrenalina falou mais alto. Mas e o temor da sua vida? Será que vale a pena um instante de adrenalina, de ousadia? Porque é imprudência. É que você está colocando sua vida em risco. Você viu um brinquedo que, por mais que tenha técnica de segurança, tenha cinto, que tenha um mecanismo e por, assim, não sei,
se vocês já acompanharam esse brinquedo, esse parque muito famoso, ele já parou várias vezes lá em cima. Eu tive perto da Terra Encantada, não foi não. Então, porque você teve temor à sua vida, né? Eu não tive esse discernimento. Mas ficou. E assim, e os administradores do parque sempre falam que tem toda uma engenharia que é um dos parques mais seguros do mundo, que é esse parque lá em Santa Catarina. E de fato ele é. Só que nada é mais seguro se Deus não estiver segurando também. Então o homem pode provar que é o mais seguro do universo se Deus decidir, não vai ser. Temos a prova na história do navio. Um navio que, pelas mãos dos homens, foi posto como um navio que nunca iria afundar. E o que aconteceu na primeira viagem dele? Eu nunca vou falar. Esse negócio não cai. Nunca. Quando eu tenho que parar de falar o verbo no presente. Eu tinha muito medo de avião. Muito, mas é pavor de entrar num desespero dentro da aeronave, como eu já entrei todas as vezes. Só que em uma das vezes eu tive uma crise de ansiedade tão forte, tão forte, tão forte, que eu meio que saí de mim. E na última vez que eu andei de avião, na penúltima vez que eu andei de avião, o avião ele não estava enfrentando nenhum tipo de turbulência. O céu estava super claro, muito maravilhoso, mas eu comecei a entrar em pânico. Porque a minha mente começou a o quê? A me amedrontar. E não tem muito tempo, foi final do ano passado, eu levei a Bíblia para fazer o devocional, porque foi uma viagem cedo, e na parte do devocional estava para ler o Salmo 91. Quem é que lembra o Salmo 91? Ele é bem conhecido, mas, assim, se eu não me engano, esse? Eu confundo o 21 com o 91 com 23. O que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, não descansará. Quando chega na parte dos leões, das serpentes escorpião, na Bíblia que eu estava lendo, tinha uma versão diferente, porque Salmo 91. Não precisa abrir não, irmãos. É só para vocês entrarem no contexto da palavra. Tem uma parte que... eu até então não era o devocional que eu ia fazer naquele dia, mas que estava na página seguinte. E foi muito misterioso, porque numa aeronave, não sei se vocês já andaram de avião, quem já andou de avião, na aeronave não tem vento, tem? Como é que a página vira? Gente, é Deus. E aí, meu coração começou a acelerar. Tiago e Cecília dormindo como se estivesse na cama, e lá na janela, e eu, ai meu Deus, me ajuda, no desespero. E eu falei assim, como é que vocês conseguem dormir? Esse negócio tá não sei quantos pés, e lá embaixo só água. Eu falei assim, meu Deus, esse negócio de despencar morre todo mundo. E só pensa em morte, só pensa em morte. Tu esquece até que tu é salvo. Tu morrer é lucro. Porque morrer em Jesus é lucro. Mas quem é que quer morrer? Ninguém. E aí eu comecei, e a Bíblia que eu estava lendo era a Bíblia todo dia. Cada dia ela é dividida em trechos para você ler só naquele momento, né? Naquele dia ali. E faz uma leitura anual, no final. E a versão dela era uma versão diferente, uma tradução diferente. E aí comecei a ler e não reconheci o Salmo. Depois, quando chegou lá na parte, deixa eu ver aqui. No versículo 11, porque os seus anjos, ele dará ordens ao seu respeito. Eu comecei a declarar ali, aquele negócio, meu coração foi, sabe? Acalmando. Eu até fiz um vídeo, um testamento sobre isso. Testemunho sobre isso. Quando eu voltei dessa viagem. E foi muito poderoso naquele avião ali, porque o meu coração acalmou. E eu consegui. Na volta da viagem, eu só declarava o Salmo 91 a viagem inteira. Mas, de fato, Deus confortou.
Nenhuma, porque ele dará a ordem aos seus anjos, né? E aí, isso me lembrou dessa palavra ousadia, porque na viagem que eu passei mal, eu estava justamente indo para o parque que eu ia ter a ousadia de andar de novo no brinquedo. E andei no brinquedo umas 3 vezes. E na hora que depois que eu saí do brinquedo, o brinquedo parou lá em cima com um grupo que entrou depois de mim. E aí, assim, como é que pode a gente ser tão imprudente e ousado para algumas coisas e esquece da ousadia que Deus nos dá para trabalhar e fazer as coisas na obra dele? E é sobre isso que eu quero falar agora aqui com vocês, que eu dei essa volta toda, vocês vão entender. Só tem ousadia quem tem tempo com Deus. O que quer dizer tempo com Deus? Você tem tempo com Deus, Dada? Você tem, qual é o seu nome, irmã? Elisângela, você tem tempo com Deus? Não estou falando de sentar, ler a Bíblia, ter aquele... Não, algum momento do seu dia você ora. Você lavando a louça, você ora. Você é no ponto do ônibus, você ora. Em algum momento a gente tem tempo. O tempo com Deus que a gente tem aqui é tempo com Deus? Esse tempo aqui é tempo com Deus? Tempo com Deus. Claro que cada um tem um tempo maior do que os outros, mas isso aí não é a questão. A gente não está aqui para colocar isso em pauta, tá? A ousadia comportamental, segundo o Google, né? Quem falou lá, a ciência está falando, ou algum pesquisador, que eu não procurei as fontes, que mesmo com o medo imposto, a gente vai. Eu estava com medo de ir no brinquedo, mas eu fui. Desci gritando horrores, não vou mais, e fui de novo. Fiz isso. Exatamente a ousadia que o mundo nos oferta. A imprudência de ir em alguma coisa, fazer algo, mas sabendo que aquilo ali pode não ser o quê? Benéfico para a gente. Mesmo com medo ao nosso lado, ou sem medo, sempre uma pessoa ousada se revela em algo, em situações de perigo ou afronta no oculto. Uma pessoa ousada, lá no mundo, na maioria das vezes, ela faz coisas escondidas que ela não tem coragem de fazer o quê? Na presença de pessoas. Mas eu esqueço que, na maioria das vezes, que eu faço algo ousado, escondido das outras pessoas, o principal está vendo. A pessoa mais importante da minha vida está vendo. Aquele que eu não devo desagradar. Aquele que eu não devo me esconder. Já a ousadia que vem dos céus, que vem de Deus, carrega o temor a ele. É ousado Deus, mas eu vou fazer por obediência. É ousado Deus, mas se o Senhor está mandando, com certeza o Senhor tem propósito nisso. É ousado eu largar o meu emprego agora, Deus, é uma ousadia enorme. Mas se o Senhor mandou, eu vou fazer. É ousado da minha parte largar tudo que eu tenho construído aqui em Aracruz e voltar para o Rio de Janeiro. Vou fazer o que lá? Mas se o Senhor mandou, estou indo. Ousadia significa a qualidade de ser corajoso, audacioso ou destemido. Quando você está cheio de ousadia, você não tem medo de nada. Pode até estar com medo, mas no momento você não tem medo. E depois você vira assim, o que eu fiz? Porque bate o quê? A adrenalina baixa e bate o quê? A consciência do que você acabou de fazer. Agindo com valentia para enfrentar desafios ou romper padrões. Isso tudo é o que o dicionário descreve sobre a ousadia. Envolve se arriscar, inovar ou assumir atitudes que, aos olhos das pessoas, você não faria. Quem aqui que me viu crescer achou que um dia eu estaria aqui na frente? Ousado da minha parte, né? Vim aqui pregar na igreja que eu fazia o quê? Coreografia. Envolve arriscar, inovar, assumir atitudes ousadas, muitas vezes saindo da sua zona de conforto.
Gente, eu tô pregando a minha vida aqui para vocês. Vocês estão entendendo? E não estava no script. Porém, Deus que está conduzindo. Pode também indicar atrevimento ou falta de prudência. Se eu pegar um carro agora sem carteira, eu sou muito atrevida, eu sou muito imprudente. Eu não sei dirigir, não tenho carteira de habilitação, mas vou pegar o carro. Quem tem carro aqui? Do meu pai. E vou sair descendo na rua, chegar lá na frente, eu não vou saber como é que vira para o lado. Eu só vou continuar reto. Mas aí tem um muro lá na frente, no final. Ou ele vai me parar, ou eu vou atravessar ele. E estar aqui hoje, eu estou na ousadia do Senhor, porque primeiro eu me preparei. Primeiro eu busquei no secreto. Eu não me converti ontem e hoje estou aqui pregando, gente. E eu acho ainda pouco, 2 anos de preparo. Deus falou assim, vai, tá bom, Senhor, eu tô indo, mas esteja lá. Porque 2 anos é pouco. As crises que eu tenho de ansiedade de madrugada naquele quarto ali, eu contar para vocês, a gente escreve um livro. Mas enfim, Deus está no controle. Na Bíblia, a ousadia significa coragem, franqueza, confiança inabalável para pregar o evangelho e viver a fé. Temos os nossos missionários perseguidos no Oriente. Eles são ousados em Deus? A gente vai ver na Bíblia isso também. Não é arrogância, gente, mas é uma ousadia piedosa motivada pelo Espírito Santo. Se você tem a motivação, o temor a Deus e é cheio do Espírito Santo, você desce ali na rua agora, no meio daquela festa, e começa a pregar o evangelho para Deus, ao invés de ficar, nossa, é festa, bagunça. Vamos ler Atos 4, 29, 4, capítulo 4 de Atos, 29 e 31, para entender um pouco desse contexto de ousadia. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. A minha versão está ousadia. Alguém está com versão diferente? Intrepidez. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios. Ou seja, eles estavam ali apenas como instrumentos e quem iria fazer era o Senhor com seus sinais e prodígios. Por meio do nome do teu santo servo, tendo eles orado, ou seja, quem são eles? Se vocês forem ler os versículos anteriores, a gente está falando sobre Pedro e João, no Sinédrio. Tendo eles orado, eles fizeram essa oração pedindo ousadia, na minha versão. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do... E com ousadia, na minha versão, que é a mesma coisa que intrepidez, anunciavam a palavra de... Pedro e João, eles estavam nesse contexto do versículo 31, 29 a 31, eles estavam no Sinédrio pregando a palavra, sendo que minutos antes eles tinham acabado de sair da onde? Quem conhece esse texto? Da prisão. Minutos antes. Minutos. Eles foram presos porque eles estavam pregando. E lá na prisão, eles saíram, eles foram libertos. Eles voltaram para onde? Para o mesmo lugar. Eles tiveram medo? Acredito eu que sim, não tenho certeza, porque a Bíblia não fala. Mas eles fizeram o que antes de voltar? Eles oraram. E Deus encheu eles de Espírito Santo, de espírito de ousadia. Para chegar lá e fazer o quê? Continuar pregando. Uma pessoa que carrega o Espírito Santo, o Espírito da ousadia, não é apenas impulsionada a viver as promessas de Deus. Quem tem promessa do Senhor aqui? Quem já recebeu uma palavra? Quem já se moveu através dessa palavra, sabendo que Deus está no controle e conduzindo? Mas se você ficar sentado esperando acontecer, vai acontecer? Eu recebi uma palavra. A palavra que eu recebi, de longe, está para acontecer.
Mas o de repente de Deus acontece em dias comuns, amém? Então eu estou aqui obedecendo, crendo na palavra que ele liberou para mim. Enquanto a palavra não se cumpre, eu faço a minha parte, que é me preparar e pregar o evangelho dele. Gente, vocês que me viram crescer, eu nunca me vi aqui na frente. Eu estou aqui pela ousadia do Espírito Santo. Uma pessoa ousada em Deus faz tudo com certeza, domínio, clareza e equilíbrio daquilo que ele está fazendo, no que Deus está mandando fazer. Então, eu tenho certeza que está aqui é uma ordem do Senhor. Eu tenho domínio da palavra porque não sou eu que falo, é o Espírito Santo que habita em mim. Tenho clareza porque foi ele que direcionou e tenho equilíbrio porque ele me sustenta. E a gente vai ver isso individualmente ao longo das horas do tempo. Em 2 Timóteo 1,7, vamos abrir lá rapidinho? Amém? Amém. Capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Alguma versão está diferente? Porque Deus não nos deu espírito de, mas de poder, de amor e de moderação. Então, ser ousado em Deus é receber dele essa ousadia. Não é fazer porque eu quero fazer, porque eu acho certo, porque está aqui na frente, é porque é minha vontade falar isso para vocês, é eu que estou querendo falar. Ser ousado em Deus é ter a plena convicção de que ele me capacitou para estar aqui. Ele me deu o quê? Poder e autoridade. No nome dele, para a glória dele. Não sou eu aqui. Não é para mim. Não é para eu sobressair numa rede social, aonde esse vídeo alcançar, ou aonde vocês falarem sobre a palavra de hoje, caso vocês lembrem de algo que foi falado aqui. É para a glória de Deus, para vocês verem a glória de Deus através de mim, o que ele fez na minha vida, o que ele pode fazer na vida de vocês. Se eu tenho a ousadia de estar aqui na frente, vocês também podem ter, se assim vocês quiserem ter. Mas é uma ousadia para vir pregar aqui? Não estou falando para vocês isso, não. Estou falando a ousadia de receber o Espírito Santo e pregar o evangelho na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, dentro da sua família. E ontem eu estava lendo 1 Pedro, a carta de Pedro em 1 Pedro, e me deu aquela... veio uma reflexão tão assim poderosa, eu falei, caramba, Jesus, o seu discípulo mais impulsivo, mais nervoso, mais estressado, mais, né? Falando de mansidão. Se você não tem fé que Jesus, Espírito Santo, possa mudar uma pessoa, eis uma prova. Aqui, ó. Né, Dada? Não precisa olhar para ninguém aí no mundo pior nas drogas. É só olhar para mim. Ousadia em Deus. Vamos ver individualmente a clareza, o domínio, o equilíbrio e a certeza? Vamos abrir em Isaías 48, 17 e ver a certeza que Deus está na direção da sua ousadia. Isaías 48, 17. Se não for ousado em Deus, não precisa fazer nada não, tá, irmão? Nem saia do lugar. Mas se ele te capacita com essa ousadia, vai fundo e não olhe para os lados. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve
A certeza de que Deus está na direção é o que Isaías fala no versículo 17. Deus te guia pelo... Se você está andando sobre direcionamentos de Deus, não escute as vozes ao redor. E mais uma vez eu me ponho aqui como testemunho. Pedir demissão do emprego, pai. O quê? Não. Você fez o quê? Com o neném pequeno, morando de aluguel? Como é que você vai pedir demissão? Você vai sair do emprego? Só o Thiago trabalhando? Já passaram um sufoco? Que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o que lá. E eu só ouvindo. Sem poder contar para ele. De fato, porque às vezes Deus conta uma coisa para você e pede para você não contar ainda. Já aconteceram com vocês? Algo que Deus falou assim, Nadá, é isso, isso e isso, mas não fala. Deixa as pessoas falarem. Mas escute o meu direcionamento naquele momento era para largar o emprego. Ninguém ao meu redor entendeu. Ninguém. Inclusive minha família, meu pai, minha mãe. Minha mãe às vezes via... claro que eu não vou omitir essa verdade. Eu passei por alguns momentos de dificuldade desse tempo que eu fiquei lá desempregada, mas para a glória do Senhor, Ele não deixou faltar, porque a minha necessidade naquele período não foi por desobediência, foi por obediência, mas a necessidade que eu passei foi também um tratamento. Deus precisou arrancar de mim algumas coisas que eu dava mais valor para poder obedecer. Então, nem todo deserto, irmão, uma coisa aqui para vocês tatuarem na mente, nem todo deserto sofrido, pelejado, é punição de Deus. Se você olhar para dentro de você e se perguntar, Deus, o Senhor está me tratando aqui, realmente eu preciso ser tratado. E eu, como herança familiar, né, essa parte financeira me dominava. Porque eu precisava ter dinheiro, eu precisava ter aquela roupa, eu precisava ter aquele telefone, eu precisava ter. Deus falou para mim assim, você não precisa ter nada, você só precisa de mim. E Ele me tirou tudo. Ele me tirou tudo. Mas nunca faltou nada. Não faltou alimento, não faltou a fralda da minha filha. Eu vivi tanto sobrenatural de Deus que eu falava assim, depois que a gente aprende a lição, né? Assim, Deus, acabou a fralda. Como é que a gente vai fazer? Daqui a pouco, alguém me ligava, Jô, você pode me dar aula hoje? Exatamente o valor da fralda. E eu vou contar agora, porque eu ia contar lá no final, eu vou contar agora. No dia do meu aniversário do ano passado, eu faço aniversário em novembro. E em novembro, eu pedi demissão em setembro. Novembro, dezembro e janeiro foram os piores meses da minha vida nesse deserto, em relação ao que o mundo entende, mas o que a espiritualidade me tratou foi os melhores meses da minha vida, se é que vocês me entendem. No meu aniversário, dia 11 de novembro, de manhã, ano passado, o Thiago ficou o ano inteiro trabalhando na sede de Aracruz, então ele estava, teoricamente, dormindo e acordando em casa. Ele não estava viajando, ele voltou a viajar esse ano. Aí, minha amiga me liga para me dar os parabéns de manhã. E como todo deserto, ninguém precisa saber do seu deserto, a não ser quem realmente importa, que são os que estão passando no deserto com você. Porque a partir do momento que você está no deserto, mas que você espalha ou fala para um amigo, um conhecido, isso já é vitimismo. Ai, eu estou passando por isso. O seu deserto é tratativa de Deus, é só você e ele, e quem está do seu lado ali vivendo contigo, passando pelo processo. Então, o meu processo, o meu deserto era eu, Thiago e Cecília. Ninguém mais precisava saber que eu não tinha dinheiro do leite no dia seguinte. Porque eu confiava que Deus ia suprir. E assim ele fez, para a glória dele. Acordou, né?
No dia do meu aniversário de manhã, minha amiga mandou mensagem, a gente me ligou e a gente começou a conversar e tal. E ela falando pra mim assim: ai, Josi, faz aí um bolo, não sei o quê. Eu falei assim: ah, não vou comprar bolo, não, é só eu, Thiago, Cecília. Não, faz um bolo, não sei o quê. Eu falei assim: ah, tá, eu vou ver. Ela não precisa comprar um bolo decorado, né? Faz um bolo aí com farinha, tem laranja, que não sei o quê. Aí eu, não tendo nem a farinha, muito menos a laranja. Aí. Só que eu não estava falando para ela que eu não tinha nada por vergonha, não, por obediência. Deus mandou eu. Tanto é que eu estou falando agora. E aí ela me vira, faz o bolo, canta um parabéns, que não sei o que lá. E nesse período, eu tinha aberto alguns cursos online para dar aula particular de mentoria de enfermagem. Que Deus tinha mandado eu fazer isso em 2024 e eu só fui obedecer em 2025, porque eu só fui entender depois, né? Gente, orem por discernimento. Em nome de Jesus, para vocês não adiarem a promessa de vocês. Aqui, ó, experiência própria. E aí eu abri esse curso que não deu muito em nada, pingava ali uns alunos, mas era muito, muito, muito raro. E aí a gente conversou e eu querendo falar para ela que eu não tinha dinheiro nem para arroz, muito menos para farinha e laranja para fazer um bolo. E graças a Deus tinha gás, porque o gás é encanado, não precisava comprar. Era apartamento, né? E aí, vivendo aquele aperto, tudo bem. Quando chegou, aí ela falando em oração, Senhor, não me deixe chorar, para ela não perceber, mas que essa noite eu vou, o meu aniversário, louvo a Ti. Ali, passando um dia em oração, naquela época eu estava muito chorosa, então tudo eu chorava, porque eu já não estava aguentando mais ficar sem dinheiro. A pessoa que tinha acesso a dinheiro e podia comprar, né, o que queria, com o meu trabalho, ganhando bem, então Deus foi lá e me tratou aí. Quando foi de tarde, eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna falando assim, na verdade, algo no meu espírito me impulsionou a compartilhar uma publicação sobre um determinado assunto na enfermagem, e logo depois uma ex-aluna entrou em contato comigo. Falou, Josi, você dá aula sobre eletrocardiograma? Falei, sim, dou. Quanto que é o seu curso? Ora, a aula tá tanto, tanto, tanto. Ah, tá, eu quero. Aí eu comecei a chorar ali. Só aí eu falei, você quer para quando? Aí ela, a gente marca depois. Isso foi em novembro. No meu aniversário, dia 11. A gente marca depois, mas eu vou te pagar adiantado. R$350, gente. Vou te pagar adiantado e depois a gente faz. Aí eu comecei a chorar que eu não tinha nem forças para responder a ela, porque na hora eu vi que era a mão de Deus me dando de presente de aniversário e a oportunidade de comprar um bolo. Que na verdade eu mandei pro Thiago, ele trouxe uma carne melhor e a gente fez um lanche. E eu comprei aqueles negocinhos tipo cookie. Botei um palito de fósforo numa velhinha que tinha lá em casa e botei parabéns. Tu já deu aula para ela, Josi? Estamos em qual mês? Tu já deu aula para ela, Josi? Ainda não dei essa aula para ela. Em R$350 o Thiago comprou o pacote de fralda da Cecília que tinha acabado, o leite dela que ela tomava, a carne para a gente fazer o lanche à noite. Ainda deu para comprar uma velhinha, um bolinho assim, que era uma sobremesa que eu gostava da cafeteira que tinha lá embaixo do prédio. Ainda sobrou dinheiro. Se não é Deus suprindo, eu não sei o que dizer. Isso é só 0,1% do que ele fez na minha vida nesse tempo. Rapidamente sei que a gente está com o tempo avançado, já são quase 9 horas. Desculpa, me alonguei. Clareza, certeza do que Deus está na direção, é que quando você faz algo com medo, mas você faz tendo plena fé de que Ele está conduzindo esse barco, não dá errado. Não dá errado. Amém? Confiar em Deus é a chave principal. Eu ia contar, mas eu não vou contar não, porque agora que eu vi a hora que já são, meu Deus,
Desculpa, gente, vou correr. Queremos assumir o controle, mas Deus nos convida a entregar o controle nas mãos dele. Para que eu vou tomar partido, o controle de algo que não está na minha mão? Decidir se é uma outra pessoa que tem livre-arbítrio para decidir sobre a vida dela. E eu estou falando de mim, tá, gente? Em relação à minha vida pessoal aqui na minha casa. Mas se edificar para vocês, amém. Seja ousado com consciência. Confie em Deus. Ousado até para largar o leme. Ousada até para largar o controle. Ousada para confiar em Deus de que Ele vai resolver isso. O que mais pega as pessoas dentro da igreja e fora dela é a questão financeira, correto? Quem é que já teve o desespero de não ter o dinheiro para pagar uma tal conta, um aluguel? Eu já, várias vezes. E um dos meus testemunhos em relação a isso, a esse deserto, foi que para eu estar aqui hoje, Deus também me tirou até do apartamento que eu morava. Fazendo eu não ter dinheiro nem para pagar aluguel, mas pagar aluguel em dia. Mas eu tive que sair de lá primeiro. Certeza de que Ele está na... Às vezes a gente gosta tanto da nossa zona de conforto que a gente não quer sair, né? Que Deus às vezes tem que fazer assim, ó. Vai, minha filha. Tô mandando. E foi comigo, foi assim. Domínio de que precisa ser feito, pois Deus te envia sabedoria. Vamos ler Provérbios 2:6 rapidinho. Gente, eu não queria correr, mas vou correr. Sei que vocês estão com outros compromissos. Amanhã é dia. Eu falo pra caramba, a gente tem que marcar o próximo culto da semana que vem às 18. Provérbios 2:6 eu vou ler pra gente correr, tá bom? Domínio no que precisa ser feito, pois Deus envia sabedoria. O que Provérbios de Salomão fala? Porque o Senhor dá sabedoria. E da sua boca vem a minha versão está conhecimento e inteligência. Domínio do que você precisa fazer. Quem é que tem aqui domínio em fazer uma cirurgia? Você tem, Nadá? Você entraria no centro cirúrgico agora e faria uma cirurgia plástica na minha barriga? O que você ia fazer em mim? Você ia me rasgar? Não. Você tem domínio? Você tem destreza? Você tem conhecimento? Você tem sabedoria? Eu tenho conhecimento da palavra toda? Nenhum de nós. 40 anos de lendo a Bíblia não vai ter ainda. Mas Deus te dá o quê? Sabedoria, conhecimento, entendimento. Porque quando Ele quer falar para alguém, Ele te dá sabedoria para isso. A minha inteligência na área da saúde, na minha área que eu atuo, não vem de mim, gente. Eu já falei isso aqui outras vezes. Eu fui uma péssima aluna. Passei de ano sem reprovar, mas não gostava de estudar. Quando eu entrei na faculdade e vi que eu ia ter que salvar vidas, eu falei, o negócio deu ruim aqui. Se eu não estudar agora, o negócio vai ficar feio. E errei, continuo errando e errarei muito ainda. Mas a partir do momento que eu entendi o que Deus queria na minha vida profissional, eu comecei a entrar na minha área de trabalho diferente. Deus, que o que eu faço toque as pessoas conforme a tua vontade, que o Senhor me dê sabedoria, até mesmo quando eu não souber o que fazer. Porque até para salvar uma vida, não basta você fazer um curso básico de massagem cardíaca. Você precisa ter técnica, saber direito como fazer a massagem, ter o conhecimento, tudo. O tempo. Ter domínio do que precisa ser feito é acessar essa sabedoria. Já vou acabar, gente. E quando é clareza? Tá claro que foi Deus que falou, porque às vezes a nossa mente engana e o diabo também usa a sua mente para te enganar. Você tem que ter certeza que é ele que está falando. Salmo 119, 105. Salmo 119, versículo 105, vou ler rapidinho para a gente não acabar, que eu tenho o quê? 2 horas para acabar aqui. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e a luz para os meus
a palavra de Deus já nos revela que ele é o caminho. Ele é a luz. Tá claro que quando a gente discerne isso em Deus, não tem que ter dúvida. Eu tinha muita dúvida, novamente falando sobre vir para o Rio. Deus começou a me falar que eu viria para o Rio audivelmente um mês antes. Eu vim em abril, né? E no final de janeiro ele já começou a me falar audivelmente. Mas ele já estava me dando sonhos com a casa do meu pai desde o ano passado. Eu sonhava direto que eu estava aqui, em sonhos. Eu sonhei uma vez que eu estava numa roda gigante. E essa roda, eu sentava nessa roda gigante, e a roda gigante era em cima da casa do meu pai, não tinha minha casa. Era em cima da casa dele, e essa roda gigante dava uma volta, assim. Ó, tô toda arrepiada aqui. Ele já estava me falando para me preparar, e eu já estava já no meu interior, não vou. Enfim, não vou repetir essa conversa. Sempre que precisarmos de uma confirmação de Deus, sempre virá através da palavra. Se eu virar agora para falar para vocês, gente, amanhã ninguém vai trabalhar porque vai cair 1 milhão na conta de todo mundo. Se não tiver na palavra de Deus escrito que ele vai mandar 1 milhão na conta de todo mundo, vocês vão acreditar em mim? Não vai. É figurativo, tá? Quem dera. Amém? Amém. Amém. Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Mas, uma coisa que eu quero falar aqui é que vocês podem receber palavras de outras pessoas, profetas, ou até mesmo de pessoas comuns, e eu creio e acredito nisso, mas se não tiver fundamentado na palavra de Deus, até eu entender que realmente eu estaria fazendo o que eu faço hoje, e para onde eu vou, e aonde eu estou, e aonde eu irei, se não tivesse aqui, ó, Deus me confirmou na palavra. Tanto é que está aqui escrito. Tudinho o que eu escrevi do lado da onde ele me confirmou. Sempre ore confirmando, pedindo a Deus confirmação daquilo que falarem para você. Se eu chegar aqui e falar assim, eis que te diz o Senhor, Dadá. Não estou fazendo nada aqui de zoação, não, tá? Eu estou falando sério. Se eu te digo que o Senhor manda te dizer para você não voltar para Mangaratiba, você vai me ouvir. Porque eis que te diz o Senhor. Mas se Dadá tiver um mínimo de discernimento, ela vai pegar a palavra de Deus, vai ir no secreto dela, fechar a porta e falar, Deus, que queime no meu coração essa tua palavra e que o Senhor me confirme que o Senhor não quer que eu vá mais. Porque não adianta eu falar, eu posso ser a pessoa de Deus que for, o exemplo que for, mas se Deus não te dá na palavra dele, não adianta. Isso é ser ousado. Não é dar ouvido à voz humana sem ter certeza que é Deus que está falando ali, porque existem falsos profetas e na própria Bíblia tem um monte. Equilíbrio, para terminar, agora eu prometo, em Efésios 2, 8 e 10. 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Vou ler rapidinho. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das suas próprias mãos, das suas próprias obras, para que nenhum de vocês aqui, ó, se glorie no que vem de Deus, né? Está escrito para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Equilíbrio para nós não alterarmos o que Deus liberou e assim como o nome dele seja glorificado. O que isso quer dizer? Deus te deu um direcionamento, mas você quer dar uma ajudinha para Deus. Ah, Deus. Então, se eu não for para o Rio de Janeiro e ir direto para o Mato Grosso do Sul, eu posso ajudar meu pai de lá. Mas Deus mandou eu vir para cá. Isso me fez lembrar de Sara. Quando Abraão recebeu a promessa de Isaac, o que a Sara fez? Pediu, né, foi para dar uma forcinha para Deus. Só que a promessa vinha da serva dela. Abraão ia receber o filho da promessa através da própria...
Mas ela estava avançada em idade, então ela não achou que vinha dela. Sendo que Deus falou que viria de quem? E ela quis dar uma ajudinha. E a gente faz isso toda hora. Vou te dar uma forcinha, tá, pai? Só para andar mais rápido. E quando eu tenho equilíbrio naquilo que Deus liberou para mim, eu não dou uma forcinha para Deus. Eu faço tudo conforme a vontade dele. E às vezes ele só te libera parcialmente aquilo que ele quer. Ele fala assim, vai, tá, fui, e aí agora? Espera, Deus está demorando, calma. Deus, eu não aguento mais, calma. Jesus, pelo amor de Deus, minha filha, descansa. Eu não consigo ficar longe do meu marido, Deus. Minha filha, eu sou suficiente. Pai, eu não aguento mais ficar sozinha, eu não aguento mais ficar aqui. O meu fardo é leve. Confia em mim. A ansiedade, ela toma conta da gente e faz a gente desacreditar Deus. Porque a ansiedade, ela nada mais é do que não acreditar que Deus está lá na frente. As coisas que a gente tenta pegar o controle, Dada, é não crer que Deus pode fazer de forma diferente aquilo que a gente acha que nunca vai acontecer. Ele usa pessoas comuns em dias comuns, ele faz diferente da forma que a gente nunca pensou e imaginou. Nunca nem penetrou no coração do homem aquilo que ele tem para a nossa vida. E com essa palavra já bem extensa, eu queria orar, pedir a Deus para que ele nos dê clareza, discernimento, sabedoria, direção, equilíbrio e certeza em sua palavra daquilo que a gente precisa fazer. Sei que cada um de vocês aqui tem algo pessoal particular na vida, seja no pessoal, no trabalho, no financeiro, mas que vocês se movam com discernimento, com entendimento, dobrando os joelhos de vocês, pedindo a Deus sabedoria, até mesmo para curas interiores e até mesmo para curas daqueles que estão fora do convívio de vocês. Amém? Paizinho, muito obrigada pela oportunidade de falar da tua palavra. Muito obrigada por estar aqui na frente ministrando aquilo que o Senhor colocou no meu coração e aquilo que não estava, Senhor, agendado para esta noite. Eu sei que tudo que eu falei aqui, meu Pai, não veio da minha mente, do meu entendimento, mas o Teu Espírito Santo, como foi orado, cantado aqui, nos traz, Senhor, ao entendimento, Senhor, para que o Senhor ministre em nossos corações. Essa palavra, Senhor, ela alcançou e alcançará vidas que precisam, Senhor, do Teu discernimento, direcionamento, da Tua coragem, da Tua ousadia, que possamos ser ousados em Ti, tendo confiança em largar o leme do barco que o Senhor está dirigindo. Senhor, em nome de Jesus, alcance esses corações que ainda tentam pegar o controle de suas vidas e esquece que o Senhor é o Deus que rege a nossa vida, o governo está nas Suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, em tudo. Elimina, Senhor, da nossa mente, Senhor, a ansiedade, Senhor, as depressões, Senhor, os maus pensamentos, Senhor, as dores, Senhor, sentimentais e físicas, Senhor. Sabemos aqui que às vezes as dores físicas também nos perturbam, Senhor, e até nisso o Senhor está no controle, meu Pai. Ontem à noite eu tive uma dor imensa nesse pé, meu Pai, mas o Senhor veio com a Tua mão, Senhor, e me direcionou a fazer aquilo que iria aliviar. E para a Tua glória, Senhor, o meu pé não está doendo agora, Senhor, porque o Senhor direcionou e o inferno tentou me parar, não fazer estar aqui, mas a Tua palavra me trouxe e aqui estou para cumprir aquilo que o Senhor me ordenou. É obediência, Pai, é renúncia, Senhor, daquilo que a gente queria estar fazendo, mas a gente não faz porque a gente Te ama. A gente está na Tua presença porque a gente Te ama. Não estamos cumprindo um calendário aqui, não estamos cumprindo somente, Senhor, um domingo à noite porque
temos que estar aqui, mas a gente só está aqui porque a gente ama o Senhor. E a gente acredita que cada noite o Senhor derramará sobre nós a tua unção, a tua ousadia, a tua sabedoria, Deus. Deus, cura, Senhor, corações, mente, Senhor, e derrama sobre esta igreja o teu espírito de ousadia, de sabedoria, para que possamos ser ousados em ti e declarar o seu nome até mesmo aonde a gente não imagina, mas que não somente através da nossa boca possa sair o teu nome, mas também através das nossas atitudes, comportamentos, que todos vejam em nós a ousadia em ti, de estarmos, Senhor, em ti, e a tua presença que a gente carrega, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo esse dia, agradecendo pela noite e a semana de cada um aqui, que nessa semana cada um encontre a ousadia em ti e sejam ousados no trabalho, em casa, e onde eles forem, Deus. Abençoe a família de cada um aqui, guarde o caminho de retorno para casa e que a tua presença acompanhe cada um deles, Senhor, em nome de Jesus. Amém.